Olá, seja bem-vindo à Científica Discursivas. Meu nome é Nayara Vieira e hoje eu vou fazer aqui com você a correção de uma questão discursiva inédita focada nos cargos da AGU que farão parte do concurso nacional unificado. Além disso, teremos algumas dicas rápidas de como você pode gabaritar a prova discursiva. Seja objetivo, concentre-se em responder exatamente os pontos solicitados. Redija sua resposta seguindo a norma culta. Português e gramática é fundamental, essencial e desconta pontos. Realizar uma boa estruturação do texto. Planejar o parágrafo entre as partes, que nós veremos aqui a seguir que partes são essas. Não fugir do tema e dos comandos, aspectos solicitados. Aplicar elementos de ligação, coesão, coerência, que vão trazer aí muito mais coesão e clareza para o seu texto também. Respeitar a estrutura do texto, margens e parágrafos. E uma dica extra aqui que é baixar o e-book gratuito com dicas e estratégias para a discursiva da AGU. Além disso, nós temos aqui o feedback de duas alunas da Científica Discursivas. A Vivian foi nomeada para perita criminal e ela mandou aqui uma mensagem dizendo que a nomeação dela saiu e que ela agradece muito porque ela estava muito preocupada e com medo das discursivas, mas comprou aqui o pacote para a área geral com a sugestão dos temas, os modelos de resposta, e isso teve um papel fundamental na aprovação dela. Ela treinou todos os temas que foram sugeridos e o estudo de caso estava bem parecido com os temas que foram propostos. A Jéssica também aqui foi nomeada e ela conseguiu a única vaga do concurso. Ela fez a estruturação de acordo com o pacote das discursivas e o conteúdo foi do material da monitoria, ambos completos e sucintos. Para quem nunca tinha feito uma prova discursiva específica na área, ela comentou, ela conseguiu a maior nota de todos os classificados nas 6 regiões. Então, aqui o curso da Científica Discursivas está trazendo muitos resultados positivos para os nossos alunos. Mais um ponto aqui sobre a correção dos textos discursivos. Como que o examinador faz essa correção? Utilizando o espelho fornecido pela banca. E muitas vezes, esse examinador, ele nem mesmo é da área ali do conhecimento exigido na questão, mas um professor de português. Então, é fundamental que a gente torne o mais fácil possível essa comparação. E a utilização de palavras-chave vai ajudar demais nesse ponto. As palavras-chave, elas são aqueles termos que normalmente não são utilizados no dia a dia para se referir àquele tema. E aqui a gente tem um exemplo de uma aula sobre direitos e garantias fundamentais. Algumas palavras-chave que deveriam estar presentes num tópico como esse. Absolutos, coletivos, Constituição, direitos, deveres, garantias, imprescritibilidade, inalienabilidade, individuais, irrenunciabilidade, nacionalidade, políticos, proteção, relativos, universalidade. Então, aqui algumas palavras-chave que você colocando no seu texto vão ajudar o examinador a identificar que você de fato tem domínio sobre o assunto. Essa daqui é a estruturação que nós sugerimos para os parágrafos das discursivas. Primeiro, você vai fazer a apresentação do aspecto, você vai deixar bem claro para o examinador que você vai responder aquele tópico que está sendo exigido nesse parágrafo. Depois nós temos aqui os argumentos, que é essa parte em que será de fato respondido o questionamento. Para tanto, você vai poder fazer o uso de definição, explicação, exemplificações e citações. Nesse contexto, essas estratégias de ampliação do aspecto serão denominadas argumento. Pelo menos um argumento deve ser apresentado. Encerramento. O encerramento ele é como uma conclusão, ele não é obrigatório, corresponde ao fechamento do aspecto. Apesar de não ser necessário, alguns candidatos acham útil no auxílio de conclusão de um raciocínio. Por não ser obrigatório, não merece muita preocupação. E aqui, em azul, nós temos os elementos de ligação, que são os articuladores do discurso, os pronomes relativos, demonstrativos, que vão ajudar a trazer maior
coesão e clareza para o seu texto. Passando aqui para a nossa questão inédita, no contexto da evolução histórica e jurídica do combate à corrupção, bem como da preservação do patrimônio público, elabora um texto dissertativo entre 20 e 30 linhas, contemplando os seguintes pontos: definição de corrupção, necessidade de uma abordagem global além da nacional no combate à corrupção, como a probidade administrativa é configurada na Constituição de 88, considerando se ela pode ser vista como um princípio constitucional e qual a sua relação com outros princípios e fundamentos constitucionais. Aqui, partindo para o nosso padrão de resposta, em amarelo, conforme nós vimos na estrutura, nós vamos ter a apresentação do aspecto. Aqui eu vou dizer para o examinador, olha, agora eu vou dar a definição de corrupção que você me pediu. Em verde temos os argumentos e em azul aqui um conector. A corrupção é caracterizada como um ato de transgressão que compromete a integridade de indivíduos e instituições. Nesse sentido, envolve a violação de normas legais e princípios éticos, manifestando-se tipicamente no abuso de poder ou desvio de funções para benefícios pessoais ou de terceiros em detrimento do interesse público e da justiça social. Você não precisa colocar aqui o item separando os parágrafos, mas é muito importante que você elabore a sua discursiva seguindo a ordem que foi apresentada pelo examinador, porque isso também vai facilitar demais a comparação do teu texto com o padrão. Indo aqui para o segundo aspecto, necessidade de uma abordagem global além da nacional no combate à corrupção. O combate à corrupção transcende fronteiras nacionais, exigindo uma abordagem global coordenada. Desta forma, a necessidade de cooperação internacional é evidenciada em diversas convenções internacionais anticorrupção, as quais estabelecem diretrizes e reafirmam o compromisso dos Estados na prevenção, detecção, sanção e erradicação da corrupção. Portanto, essas convenções ratificadas por países como o Brasil são instrumentos fundamentais para estabelecer padrões comuns e facilitar a colaboração entre nações. Por fim, como a probidade administrativa é configurada na Constituição Federal de 1988, considerando se ela pode ser vista como um princípio constitucional e qual a sua relação com outros princípios e fundamentos constitucionais. Na Constituição Federal de 1988, a probidade administrativa, embora não explicitada textualmente como um princípio, é intrinsecamente ligada ao princípio republicano, ao princípio democrático e à dignidade da pessoa humana. Além disso, a probidade administrativa se alinha com o objetivo de construir uma sociedade livre, justa e solidária, sendo reforçada por um conjunto de normas infraconstitucionais voltados à proteção do patrimônio público e à promoção da moralidade administrativa. A probidade administrativa, portanto, pode ser interpretada como um princípio constitucional implícito, essencial para o funcionamento ético e eficiente do Estado. Com isso, nós finalizamos o que foi solicitado pelo examinador, reforçando. Em amarelo, nós temos a apresentação do aspecto. Então, aqui nós estamos deixando claro para o examinador, olha, agora eu vou responder isso aqui que me foi perguntado. Em verde, temos o argumento e em azul, os conectores, os elementos de ligação. E não se esqueça, então, de baixar o nosso e-book específico para as questões discursivas da AGU. E, além disso, fica aqui o convite para conhecer os preparatórios específicos da científica, que são cada um para um cargo específico do concurso nacional unificado. E nesses cursos nós abordamos a discussão dos critérios da SESGRAN-Rio, trazemos apostas para a discursiva do CNU, há direito à atualização pós-edital, estratégias de estruturação dos parágrafos, o que o corretor irá buscar em seu texto é de forma muito mais completa do que essas dicas aqui que eu trouxe para vocês, mas que já são bem valiosas,
a aplicação de palavras-chave e articuladores do discurso para aumentar a nota, como conseguir a melhor nota possível quando não se sabe muito sobre o assunto cobrado, dezenas de questões de provas anteriores de diversas bancas, dezenas de questões inéditas como essa que eu trouxe aqui para vocês hoje e videoaulas sobre toda a estratégia e resolução de questões. Obrigada, bons estudos!